Bem, nesse vídeo 602 da CCI vai ser todo dedicado ao general 3 estrelas Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que foi o comandante militar do Planalto durante os eventos do 8 de janeiro de 2023. Ele deu um depoimento no dia 18 de maio de 2023 na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Distrital do Distrito Federal. E foi, no meu entendimento aqui, do presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, o depoimento mais consistente entre todos os militares que deram depoimentos, tanto na CPI como na CPMI. Então nós vamos abordar o tema de hoje sobre aquele momento em que ele deu um depoimento. E aí tem gente que acusa esse general de melancia, de traidor, né, de ter cometido perfídia, de ter entregado aqueles patriotas, né, para a prisão. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Hoje é dia 6 de junho de 2025. O depoimento dele foi no dia 18 de maio de 2023. Já fazem 2 anos. 2 anos. E aí, durante esses 2 anos, foi um dos primeiros depoimentos, talvez o mais importante, né, que foi porque ele comandava o Planalto durante o 8 de janeiro. E ele cuidou dos acampamentos, ele foi responsável pelaquela área dos acampamentos, né, na condição de comandante do Planalto. E nós vamos trazer aqui datas importantes e vamos destacar isso dentro do depoimento dele, que é o 15 de novembro de janeiro de 2022, o 12 de dezembro de janeiro de 2022, o 29 de dezembro, 15 de novembro de 2022, 12 de dezembro de 2022, 29 de dezembro de 2022, 5 de janeiro de 2022, 23, 7 de janeiro de 2023 e 8 de janeiro de 2023. Nós vamos trabalhar em cima dessas 6 datas, tá certo? E vamos dar uma ênfase especial sobre a questão do acampamento. Porque durante muitos vídeos aqui nós manifestamos que houve sim, né, uma manipulação da esquerda durante o acampamento. E quando que isso começou? Até quando o acampamento foi uma manifestação espontânea da população descontente com as eleições, e a partir de que momento esse acampamento do QG de Brasília começou a ser dominado pela esquerda? Dominado pela esquerda. Então, nós já estamos no vídeo 602, já mostramos isso aqui. Então, durante muitos trabalhos, nós chegamos à conclusão que sim, né, já tem elementos que comprovam que a esquerda dominou aquele QG lá do Planalto, o acampamento do Planalto, entendeu? E aí, nós vamos começar com o depoimento dele quando ele se refere ao dia 14 de novembro de 2022, né, e 15 de novembro de 2022. Vamos ver como é que ele fala desse pedaço. Aliás, eu tenho certeza que ele deve assistir esse vídeo. E, por favor, General Dutra, leve este vídeo em consideração junto com os seus pares e faça uma análise bem detalhada de tudo que nós estamos dizendo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira fala dele, nós destacamos aqui. Vamos acompanhar. Um primeiro momento em novembro, onde o acampamento estava bem frequentado, que eu digo, muita gente frequentando. Houve um ápice, eu não sei se o senhor acompanhou, de cerca de 100 mil pessoas no SMU no dia 15 de novembro, e o Comando Militar do Plano, 100 mil pessoas no dia 15 de novembro. E o Comando Militar manteve a integridade do patrimônio público.
Então, no dia 15 de novembro, 100 mil pessoas. Depois nós vamos mostrar umas fotos que ele colocou na época. 100 mil pessoas. O que aconteceu no dia 14 de novembro de 2022? Aconteceu aquele encontro lá no Nova York, né, naquele da LEED, eles chamam LEED, sei lá, onde aconteceu, né, a turma foi para lá, né, a turma que ganhou aí, que deu, né, o pulo do gato, né, a mão grande no processo eleitoral, foi para lá fazer aquele seminário. E aí foram eu vou até mostrando aqui as imagens, né? Foi Alexandre de Moraes, né? Foi um monte de gente para lá, né? Olha aí as imagens do encontro. Vocês lembram disso? Isso foi no dia 14 de novembro. Que aconteceu aquele episódio, né? Perdeu Mané lá em Nova York, né? Eles foram muito xingados na época. Dali nasceu, talvez, no meu modo de entender, a estratégia do 8 de janeiro. Essa é uma interpretação que a CCI traz diante dos elementos que nos trouxe a essas conclusões ao longo desses 600 e tantos vídeos, 602 vídeos, né? Sendo que mais de 160 foi especificamente sobre o 8 de janeiro. Então, olha aí, aquele ali que foi o ex-governador do Distrito Federal, né? O Anastasia, que foi o homem que fez o impeachment da Dilma, né? O relator do impeachment da Dilma. Então, o que a gente viu aí nessa LEAD? Você viu uma supremacia da turma antiga do PSDB, né? Nesse encontro lá em Nova York. Bem, aí o Dutra fala que no dia 15, um dia depois desse encontro, né, mais de 100 mil pessoas esteve lá no acampamento. E aí são 100 mil pessoas, né? Seria o quê? Mais do que o Mineirão, o Maracanã lotado. Isso é importante. E aí eram os brasileiros que estavam lá demonstrando assim, revolta, né, com essa ação do executivo com o judiciário, né, participando do processo eleitoral de forma arbitrária, tirando o candidato, tirando o Bolsonaro, né, da presidência. Vamos colocar assim, tirando o Bolsonaro da presidência. E aí vamos para o segundo depoimento dele, que é um destaque. Agora vocês vão ver, né, o momento crucial que ele vai falar sobre a desmobilização da direita, né, e o esvaziamento do acampamento. Vamos lá. Manteve a integridade do SMU. Bem, 12 de dezembro de 2022... Depois, em dezembro, com a diplomação do presidente, o acampamento foi diminuindo e nós aproveitamos essa desmotivação das pessoas para intensificar as medidas de restrição ao acampamento. Você entendeu? O que ele está começando a dizer? Que o Exército começou a trabalhar depois do dia 12 de dezembro, a desmobilização do acampamento. Então, por exemplo, até o dia 30 de novembro, né, aconteceu aquela audiência pública lá no Senado, né? Inclusive o senador Girão que promoveu, que teve aquela fala, né, do desembargador, teve a fala da propaganda, né, do Bolsonaro, que foi tirada do contexto, né? Tiraram as propagandas do Bolsonaro, né, da campanha do Bolsonaro nas rádios, as inserções, principalmente no Nordeste. Teve a fala daquele Ceremedo, né, Eduardo Ceremedo, sei lá, Ceremedo, aquele argentino, explicando a questão dos logs das urnas. Teve também o depoimento da Bárbara, né, que faz um canal na internet. Então, aquele 30 de outubro foi muito significativo também, né? Mas dali para frente, quando entrou dezembro, né, o pessoal já foi
desmotivando, falando, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. A turma tinha que trabalhar, né? Ninguém ia ficar lá muito tempo no Planalto, lá no acampamento, e viu que não ia dar nada e foram desmobilizando, né? O presidente não falava nada, ninguém falava nada e foi desmobilizando. Até que chegou 12 de dezembro, o dia da diplomação, que foi a gota d'água, né? Falaram, agora diplomou, pronto, não vai ter mais saída, vai ser assim mesmo. Quer dizer, a direita, os apoiadores de Bolsonaro já tinham a ideia fixa de que não haveria como, né, mudar esse resultado. Então, vamos começar de novo, dele falando desse momento. Depois, em dezembro, com a diplomação do presidente, o acampamento foi diminuindo e nós aproveitamos essa desmotivação das pessoas para intensificar as medidas de restrição ao acampamento. E começamos, esse militar, ele estava lá orientado por nós e ele estava lá com a ideia, força, vá passar seu Natal em casa. Era essa a ideia, vá para casa, já deu, perdeu o motivo. A manifestação, ninguém disse que é ilegal, mas não tem mais razão de ser. Ele foi mandado pelo senhor? Foi mandado pelo CMP. Sim, pelo Comando Militar do Planalto. Sim, senhor. O acampamento no final de dezembro já estava bastante vazio, presidente, mas tinha muita estrutura montada. Então a fotografia não mudava, porque tinha aqueles toldos de 10 por 10 ou 15 por 15, que na medida que as pessoas saíam, nós estávamos verificando que as pessoas saíam, mas quando o senhor tirava uma fotografia, as estruturas estavam lá. Então... Agora preste atenção. Qual que é o X da questão? Quer dizer, já tinha esvaziado bastante o QG, entendeu? Mas a partir daquele 15 de novembro, que aquela turma foi para os Estados Unidos, dali para frente começou a acontecer a virada, entendeu? Vamos incrementar, né, o protesto para poder criar o 8 de janeiro. Está entendendo? Então, essa era a regra. E aí tinham que manter aquele acampamento lá no QG ativo. Então o pessoal foi indo embora. Mas aí o que acontecia? Ficavam algumas estruturas de barraca lá. Ou seja, tinha uma estrutura de barraca, tinha um esqueleto lá, mas não tinha pessoas. Eram pouquíssimas. Entendeu? Quem ficava segurando aquilo lá e botando lenha na fogueira era aquele caminhãozinho, aquele caminhão da turma dos infiltrados, que ficava lá, né? Que se chamavam de sei lá o que, evangélico, sei lá o que dava um cunho para isso. Tinha aquele cara, aquele major, né, da reserva lá da PM, né, que ficava lá fazendo sermão e tal. Tinha a Ana Priscila, que ajudava naquele processo lá de manter aquilo lá. Então, esse núcleo que estava lá é o que ficava segurando o QG. Ficava segurando o acampamento lá. Então ele tentava desmontar. Preste atenção. A imagem vale mais que 1000 palavras, a imagem não estava mudando. Então nós temos que desmontar. E na medida que nós mandávamos desmontar as barracas, e eles não desmontavam, o que nós fazíamos? Nós desmontávamos. Aí nós desmontávamos e recolhíamos essa barraca para o pátio de um dos nossos quartéis. Aí o dono daquela barraca, e quando eu falo barraca, eu quero que os senhores entendam um toldo de 10 por 10 ou 15 por 15. Uma estrutura grande, pesada, que dá trabalho para desmontar, dá trabalho para transportar. Nós levávamos para o pátio de um dos quartéis. Lá no pátio dos quartéis, o manifestante tinha acesso com a viatura dele, com o caminhão. Agora preste atenção. Já havia sido proibido entrar com infraestrutura lá, um caminhão, entendeu? Já não podia estacionar carro lá perto. Quer dizer, foi estrangulando, sabe? O comando militar foi estrangulando a infraestrutura. O único caminhão que tinha lá, no meu modo de entender, era aquele caminhão da turma lá que ficava fazendo aquele discurso no palanque. E para levar essa estrutura para lá, quer dizer, o Exército colocava um caminhão dele para tirar as estruturas que estavam ociosas. Esse pessoal devia pegar esse caminhão que estava lá, né, ia lá, buscava e montava de novo, ainda que ficasse vazio. Tinha que manter aquela estrutura de acampamento lá, para dar a ideia que tem que esperar até o 8 de janeiro.
Vamos tentar acompanhar o raciocínio do general. Chegava lá e buscava a barraca. Então, nós pedimos o DF legal para que aquele material fosse confiscado. Então, o que ele disse? Ele disse que o Exército não tem como ficar mantendo, né, a guarda daquele material. Ele não pode confiscar o material. Ele pode tirar. Não está usando? Tá ocioso? Eu vou desmontar e vou colocar lá. Aí a turminha dos infiltrados chegava lá e pegava. Não, tem que ficar montado. A ordem é essa. A gente tem que segurar isso aqui até 8 de janeiro. É o entendimento que a gente tem. Entendeu? E aí, o que ele fez? Ele foi procurar ajuda no DF Legal, que é um departamento, né, da prefeitura lá do Distrito Federal, né, de Estado, lá do governo do Distrito Federal, porque lá é um governo, né, não é é quase um Distrito Federal, mas a gente entende como prefeitura. Então, tem um departamento de Estado lá que cuida dessa parte urbanística, entendeu? Fala, você está num lugar irregular, ia lá, recolhia. Tem alguma coisa, né, alguém colocando caçamba de lixo num lugar que não pode, aí né, o DF Legal vai lá e atua e multa. Então, ele cuida dessa parte urbanística. Então, o Comando Militar, né, solicitou ao DF Legal do Distrito Federal, né, do governo do Distrito Federal, que fizesse, né, confiscasse essas barracas. Por quê? Porque ele desmanchava a barraca, quer dizer, o Exército desmanchava a barraca, colocava lá no pátio, aí a turma do caminhãozinho lá, né, a turma da esquerda, ia lá, pegava e montava de novo, ainda que não tivesse ninguém lá para ficar usando a barraca, entendeu? Aquelas estruturas grandes. Então vamos repetir para vocês acompanharem esse raciocínio do general. Vamos para o pátio de um dos quartéis. Lá no pátio dos quartéis, o manifestante tinha acesso com a viatura dele, com o caminhão, chegava lá e buscava a barraca. Então nós pedimos o DF Legal para que aquele material fosse confiscado, porque o Exército não tem atribuição legal para confiscar aquele material. Se o DF Legal fosse, o DF Legal poderia confiscar aquele material. Aí o dono da outra barraca, vendo que perderia a barraca, ele ia lá e desmontava. Então era essa a ideia de manobra. E no dia 29, era também uma manobra para desmontar as estruturas vazias. O acampamento já estava bem vazio. Preste atenção. A ideia era desmontar as estruturas vazias, porque o acampamento estava vazio. A quem interessava manter o acampamento cheio de estruturas se não tinha pessoas lá? Quem queria manter o acampamento até o 8 de janeiro, porque a turma da direita, o pessoal que estava lá protestando, já tinham desistido, já diplomou o presidente. Mas tinha aquela turminha que estava ali segurando, entendeu? Para não deixar de desmontar o acampamento, porque precisava do 8 de janeiro, para fazer o 8 de janeiro. E isso tinha que esperar tomar posse, né? Trocar os comandos e tal, o G. Dias tomar conta lá do Planalto, para poder facilitar o negócio, entendeu? Articular com a Marília de Alencar, que comandava a parte né, estrutural de inteligência lá do Distrito Federal, né? Junto com o subcomandante lá, o Rosa, né, o Clepter Rosa, né, para facilitar a ação dos infiltrados que iam quebrar tudo, né, o Dino preparar para convocar a Força Nacional, né, para colocar lá escondido debaixo da garagem lá do Palácio da Justiça, para poder usar só depois que os infiltrados deixassem o local. Então, isso só podia ser feito uma semana depois de tomado posse. Se fosse fazer isso antes, não tinha como. Então a manifestação tinha que ser depois para fazer isso. Então percebe como esse general, ele fala desse momento do desmonte, né? Vamos acompanhar, para a gente acompanhar junto. Confiscar aquele material. Aí o dono da outra barraca, vendo que perderia a barraca, ele ia lá e desmontava. Então era essa a ideia de manobra. E no dia 29, era também
uma manobra para desmontar as estruturas vazias. No dia 29 de dezembro. Eu chamei atenção para essa data. Dia 29 de dezembro. 29, 30, 31. Dia 1º estava tomando posse o Lula. Tá certo? E aí, ele convocou, né? Ele fez um pedido, e aí o Distrito Federal atendeu e mandou o pessoal lá para desmontar, para confiscar as barracas que estavam ociosas. Agora, olha que curioso, o que ele vai falar aqui agora? O acampamento já estava bem vazio. Aconteceu uma coincidência que do dia 28 para o dia 29, eu não sei exatamente porquê, mas na noite de 28 para 29 chegou muita gente. Então, na manhã do dia 29, o acampamento que até então estava amanhecendo com 300, 400 pessoas, naquela manhã do dia 29, já tinha em torno de umas 1.000 e poucas pessoas. Você entendeu? Ou seja, chegou a comunicação lá que o DF Legal ia confiscar a parte ociosa do acampamento. Aí a turma falou assim, vamos encher o acampamento para não deixar desmobilizar, para não deixar tirar aquela parte ociosa. Entendeu? Foi aí que a esquerda convocou essa turma para ir lá. E aí ele falou assim, não sei porquê, ele não sabe que coincidência que foi, que aconteceu, que apareceu, né? Quer dizer, se o general tinha feito pedido, né, para o DF Legal ir lá tirar o excedente que estava ocioso, entendeu? Não daria tempo dos patriotas do Brasil inteiro que foram lá e depois foram embora, saberem, falar, nós vamos todo mundo para Brasília de novo, porque eles vão tirar os acampamentos lá, vão tirar as barracas ociosas de lá. Não faz sentido isso. Tá certo? Então tinha que ser pessoas que estavam em Brasília, ou que estavam chegando para a posse do Lula em Brasília, né, que pudessem ocupar. E aí a esquerda faz isso. Vai lá e ocupa o espaço lá para não deixar que o DF Legal retire aquelas barracas, né, aquela estrutura ociosa, porque a gente tem que deixar a ideia de que o acampamento ainda está lá. Entendeu? Ainda que não tenha os manifestantes, né, que apoiavam o governo que foi tirado do poder, né, ainda estivessem lá, aí foi preciso levar essa turma para lá. Acompanhe. E quando o DF Legal chegou e começou a fazer o seu trabalho, houve um acirramento dos ânimos. Esse acirramento dos ânimos fez com que ali a Praça dos Cristais, eu tenho certeza que o senhor conhece o SMU, é na frente do QG do Exército. E o barulho ficou grande ali, as pessoas gritando-se. E o comandante do Exército me ligou e disse, Dutra, o que está acontecendo? Essas desmontagens nunca foram tumultuadas. Eu, general, está tendo uma certa antagonismo aqui com o DF Legal. Aí ele disse assim, tem ordem judicial para desmontar o acampamento? Aí eu disse, não, senhor. Dutra, hoje é dia 29. A posse é daqui a 2 dias. Não pode ter problema nesse momento. Agradece a Polícia Militar e continua desmontando, porque quando o soldado do Exército desmontava, não tinha problema. E eu mostro a fotografia para o senhor. Mas o DF Legal tinha problema. Então, eu vou pedir autorização para o senhor para mostrar um videozinho. Por favor, passe um vídeo aí. Bem, agora nós vamos passar esse vídeo. Aí vocês vão ver, né? Percebe bem, faz uma comparação. Você tem o pessoal que foi preso no dia 9. Você tem um perfil do pessoal que foi preso. Senhoras, senhores, aposentados, né? Você vê que é pessoas diferentes. Você vai ver a turminha que estava lá fazendo manifestação para não deixar o DF Legal tirar o excedente, né, do acampamento. Preste atenção. É aquela turminha que a gente já está marcada aqui com a gente na CPI, na CCI. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção, por favor,
Essa é a atividade no dia 29 de dezembro. O DF Legal chegou nessas viaturas brancas aí que os senhores estão vendo. E aí, realmente, a praça, ela já estava mais cheia, como eu disse, do dia 28 para o dia 29, houve um fluxo maior de pessoas para a praça. E realmente o DF Legal não foi bem recebido. Os senhores verifiquem, por favor, os soldados da PE protegendo o DF Legal. E verifiquem, por favor, a maneira que o soldado da PE está fardado. Verifiquem, por favor, a maneira que ele está fardado. Ele está fardado com roupa de dia a dia. Ele não está com escudo, ele não está com capacete, ele não está com armamento. Por favor. Então vocês perceberam? Bem, eu mostrei no vídeo anterior, né, no dia 3 de janeiro, né, 3 ou 4 de janeiro, está no vídeo anterior a esse, o 601. Um jornalista foi lá fazer matéria com esse pessoal que ainda estava lá segurando o QG lá, essa turma dos infiltrados. E eles não podiam ser filmados, eles não podiam ser fotografados por alguém que não fosse de confiança deles. E eles botaram o cara para correr, entendeu? Por quê? Porque eles estavam lá infiltrados, não eram a turma da direita. Eles estavam lá recebendo, para ficar lá, para fazer aquele drama lá, para segurar o QG. Entendeu? Para dizer que tinha acampamento lá ainda. Por causa do 8 de janeiro. Então agora o general Dutra vai explanar com algumas imagens, com algumas fotos, né? Esses vários momentos em que o acampamento aconteceu, né? A partir do dia 30 de outubro, e aí começou a manifestação, até o dia 15 de novembro, que foi o ápice, depois foi esvaziando até o dia 12 de dezembro, que foi a diplomação, e aí já não tinha quase nada. Então quem estava mantendo aquilo lá era a turminha da Gleisi Hoffmann. A gente chama isso a turminha da Gleisi Hoffmann, entendeu? Porque eu acho que a gente entende que o PT que bancava, né, a diária dessa turminha lá. Mas vamos ver as imagens que o general disponibilizou para a gente. Naquele dia. Com armamento, por favor. Lá do início, ó. Obrigado. Aí eu mostro para os senhores a evolução, não era esse não, mas vamos aproveitar a oportunidade. Bem, ele está mostrando aí, ó, uma foto do dia 30 de outubro ao dia 12 de dezembro. Então, essa primeira que está à esquerda mais alta é do dia 30 de outubro, tá certo? 30 de outubro foi depois das eleições, entendeu? Então, começou a encher lá, olha. Você está vendo aquele monte de branquinho ali, tudo é carro estacionado, ó, entendeu? E barraca, quer dizer, a turma foi, quer dizer, não tinha restrição de entrar com carro, não tinha nada, a turma foi entrando, porque estava, né, ninguém esperava que fosse ter aquela manifestação ali. Aí no dia 12 de dezembro, né, já, essa foto mais baixa, né, já estava quase nada lá, já tinha saído um bocado. Por exemplo, algumas partes das praças entre o dia já 30 não tinha mais de nada. outubro e 12 de dezembro, Mas a diplomação como essas estava. imagens aí, eu acho que é do dia 30 de outubro ainda. Ali o movimento. Por favor, o próximo. Aí... Ó, 13 a 31 de dezembro. Então, isso foi depois da diplomação. Do dia 13 ao dia 31 de dezembro, olha lá, tinha nada quase, entendeu? Ou seja, uns gatos pingados. E muita estrutura, o que ele diz. As pessoas foram embora, mas você tirava a foto de cima e não mudava nada. Por quê? Porque ficava aquelas estruturas ali. E aí a turma da esquerda não deixava tirar. Entendeu? Para dar a ideia que ainda tinha acampamento ali. E você vai olhar no lado ali, ó, é a turma do... Nós começamos a atuar mais intensivamente. Os senhores vejam lá que o estacionamento começou a ser diminuído. Mais um, por favor. Aí nós desmontando barraca, como eu falei para o senhor, nossos soldados desmontando barraca, isso aconteceu o tempo todo. Mais um para o senhor, por favor. Aí o senhor já vê na primeira semana de janeiro, após a posse do presidente... Olha, aqui já é na primeira semana de janeiro, após a posse do presidente, tá certo? Aquelas estruturas grandes que você está vendo ali, ó,
na parte de baixo, é o que ele falou. Entendeu? Olha, ali não tem movimento, não tem gente. Ele desmontava essas barracas, o cara ia lá, pegava e montava de novo. Essas estruturas aí. Mas não tinha gente, só tinha, entendeu? Esse volume. E se você olhar na foto de cima, entendeu? Olha lá, é a mesma coisa. Você não tem mais carro, não tem mais nada. É a turma da esquerda que ficava mandando. Tinha um ou outro lá que achava que ainda tinha chance, entendeu? Ficava lá. Mas quem segurou essa turma ali, quem manteve esse pessoal aí, a gente entende que é a turma da esquerda até chegar ao 8 de janeiro. Então vai vendo. Eu peço para o senhor verificar na foto. Aqui não consigo apontar. Mas na primeira foto lá em cima, os senhores veem o estacionamento que estava lotado, como já está vazio. E a Praça dos Cristais, como só está com as estruturas grandes. As estruturas que nós precisávamos de apoio para desmontar. O próximo, por favor. Aí o senhor vê o mesmo local, dia 2, dia 15 e dia 5. Infelizmente, a gente não sabia do vandalismo que aconteceria no dia 8. Eu tirei a foto no dia 5. Se eu tivesse tirado no dia 6, nessa última foto aqui, nenhuma estrutura que está ali naquele terreno lá estava lá, já tinha sido tudo tirado. Próximo, por favor. Aí os senhores podem ver a Praça dos Cristais no dia 15 e a Praça dos Cristais no dia 5. Não tem mais nenhuma estrutura pequena, só tem as estruturas grandes que a gente precisava de apoio para desmontar. Então, quando ele mostra essas estruturas grandes, que precisava de apoio para desmontar, essas estruturas grandes já não tinha ninguém nela. Ele desmontava, a turma ia lá, pegava e montava de novo. Para quê? Para manter ainda existe aqui o acampamento, para poder trazer o pessoal para o 8 de janeiro. Entendeu? Próximo, por favor. Aí os senhores verificam o acampamento onde, em determinado momento, no dia 15 de novembro, houve 400 caminhões, 400 cavalos estacionados, e no dia 5 de janeiro, como estava, e no dia 6 já não tinha mais nada. Aí o senhor verifica aquela rua que fica paralela à esplanada, no dia 5 já não tinha mais nada. Próximo, por favor. Aí é um videozinho do dia 4, e se o senhor teve a oportunidade, o senhor vê que do dia 4 para o dia 5 já desmontou muita atividade, muita estrutura, melhor dizendo. Então o que você vê ali, ó, é aquela turminha, aquela estrutura pesada que está ali, ó, aquilo estava vazio, aquilo não tinha ninguém. Então era a turma mesmo dos infiltrados que estava mantendo aquilo ali para o dia 15, quer dizer, para o dia 8 de janeiro, entendeu? Agora, nós vamos chegar no dia 7 de janeiro. Esse depoimento dele do dia 7 de janeiro é muito revelador. Vocês vão ter oportunidade de ver isso aqui. Presta atenção. Quer dizer, já viram antes, mas a gente não via com esse olhar, né? Porque a gente estava ainda cru da história, não sabia como é que estava acontecendo. Vamos lá. No dia 6, a praça tinha de 150 a 200 pessoas, conforme, inclusive, matéria do Grupo UOL. E eu mostrei fotografias para os senhores da praça desmontada. No dia 7, chegaram esses 120, 130 ônibus, dos quais cerca de 70 ônibus foram desembarcados na proximidade do SMU. Vocês perceberam o que ele falou? Ele falou de 120 a 130 ônibus. 120 a 130 ônibus. E que 70 dos ônibus desceram na proximidade do SMU. Então vamos pegar aqui, ó, 125, a média de 130 para 120, menos 70. 55 ônibus. Então, o que ele disse? Ele disse que no dia 7 de setembro chegaram perto de 125 ônibus em Brasília. E 70 ônibus deixaram nas proximidades do QG. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Para onde foram os 55 ônibus
que não chegaram até o S1000, né, até o setor militar urbano. Essa turma que ficou lá no centro, que foi chegando, foram ocupando outros lugares, foram para os hotéis, aquela coisa toda, que é a turma que ia fazer aquele enxame de pessoas lá para dizer que era o pessoal do acampamento. Então você tinha o pessoal do acampamento, que estava lá, perto de 70 ônibus, entendeu? Por quê? Porque não podia chegar de carro até lá. E não tinha aquele negócio, eu vou parar o ônibus na Praça dos Três Poderes, né, lá no sei lá o quê, para a pessoa ir a pé para o QG. Não faziam isso. Lógico, não tem lógica fazer isso. Então, os que deixaram próximo ao QG, entendeu? Foi esses 70 ônibus. 55 era a turma da esquerda que estava chegando para incrementar o 8 de janeiro. Só tem essa explicação. Você está entendendo? Bem, aí hoje eu liguei para um dessas pessoas que chegaram até a dar depoimento para a gente aqui, que esteve lá, né, que foi para lá de ônibus. Eu perguntei para ele assim, que dia que você saiu de ônibus? Eu falei, eu saí, nós chegamos lá no dia 7, saímos daqui no dia 7, chegamos lá no dia 8 de manhã. Aí eu falei, presta atenção, me fala uma coisa, vocês desceram aonde? Eu desci lá próximo ao QG, a gente foi a pé, andou a pé, mas é assim, pertinho, andamos a pé. Tá, aí vocês chegaram, desceram do ônibus, e como é que vocês combinaram com o ônibus de voltar? Ele ficou sem responder. Aí eu falei, o ônibus trouxe vocês. E aí, como é que é? Lá não podia parar ônibus na frente do QG. Vocês vão ficar sem os ônibus? Para onde ia esse ônibus? Me parece que a gente ia pegar ele na segunda-feira. Então ele não tinha essa resposta para mim. Como é que ele ia voltar? Quer dizer, ele comprou uma passagem só de ida. Aquela turma que deixou os ônibus ali no QG, os ônibus foram para trazer a turma, para deixar lá, entendeu? Agora a turma, os outros 55 ônibus é a turma que foi engrossar lá, né? A turma que foi fazer o chamariz para antes da chegada dos patriotas. Vamos continuar vendo aqui o depoimento dele. Agora eu quero dar um destaque para esse depoimento dele. Esse depoimento é muito revelador, porque aí mostra que esse general é 3 estrelas e é de bago roxo, entendeu? Por que ele fez? Ele acusou o presidente da República de cometer um crime no dia 8 de janeiro. Presta atenção. O pessoal estava doido para prender esse pessoal, essa turma do Lula aí, né? O Dino, o Ricardo Capelli, que foi o interventor, né? O Alexandre de Moraes. Então, essa turma já estava seca com isso, desde o dia 15 de novembro, porque já estava com esse negócio na cabeça, armando para isso. Vamos entender assim. Então, quando aconteceu o 8 de janeiro, a turma dos 70 ônibus voltaram a pé. Né? Alguns nem foram, mas uma turma voltou a pé para lá. Os outros dos 55 ônibus vazaram, que é a turma que fez uma parte da turma que quebrou e uma turma que foi lá para fazer volume, né, para poder chamar os patriotas. Tudo bem. Aí, o pessoal que voltou para o QG, aí o Lula elege um interventor, né, dá posse lá para o Ricardo Capelli, que é o imediato do Flávio Dino, né, e pegar a Força Nacional e ir lá buscar, junto com a Polícia do Distrito Federal, ir lá buscar o pessoal que ficou no QG, que voltou para o QG. Porque eles não tinham nem mais ônibus para ir embora. Então, o Ricardo Capelli pega o pessoal dele e vai para lá. E chega lá, dá de cara com o general. O general fala, peraí, cara, você não vai poder prender os caras aqui não, hein?
Isso aqui está de noite, isso aqui está bagunçado, você não vai fazer isso aqui não. Aqui só tem senhoras, crianças, entendeu? Idosos, até cachorro tem aqui de estimação. Essa turma que chegou nesses 70 ônibus, que foi trazida, né, por essa propaganda na internet dos 33 alertas que o governo fez questão de ignorar, porque foram eles que divulgaram, lógico. Você não ia atrair essa turma de 70, colocar 70 ônibus ali com brasileiros de vários lugares do Brasil, se você não tivesse feito um chamamento na internet, tá certo? E quem chamou essa turma foi a turma da esquerda mesmo, porque o governo teve que ignorar os 73 alertas, porque ó, como é que você faz um marketing desse, né, e não quer que isso saia, né, na segurança? Aí o GSI, inclusive eu peguei esse programa de hoje por causa do depoimento do GSI que deu, né, daquele integrante do GSI que estava falando dos 33 alertas. Ele deu né, ele estava como testemunha lá num depoimento que eu assisti ontem. Aí eu falei, vou buscar essas imagens antigas, vamos trabalhar nisso aí. Então, o Ricardo Capelli foi seco lá, né, com a turma da Força Nacional para prender o pessoal lá. E aí o general Dutra falou, não vai prender não. E aí ele fala assim, não, conversa com o seu ministro da Justiça lá, que não dá para prender os caras agora não. Não tem como fazer isso aqui não. E aí o Ricardo Capelli saiu para conversar com o ministro. O general, mais do que esperto, ligou para o G. Dias. O G. Dias estava lá no Planalto, do lado do Lula. Aí ele fala, G. Dias, é o seguinte, o Ricardo Capelli estava aqui, o secretário o interventor estava aqui, querendo prender os caras, não dá para fazer isso aqui não. Aí ele falou assim, não tem como você falar com ele não? Fala com o presidente aí, para o presidente falar com o Ricardo Capelli, falar com o Dino, que não dá para prender os caras aqui agora não. Aí o G. Dias falou assim, fala com o Lula você mesmo. E aí ele narrou esse telefonema. Ou seja, ele quebrou o sigilo do presidente, dando uma ordem ilegal para prender aquelas pessoas que estavam ali. Aí ele foi macho. Nessa hora ele foi macho. Ele tinha que falar isso. E ele falou. Então, ele expôs o presidente. E nós vamos mostrar esse trecho agora, que é o trecho mais importante do depoimento desse general 3 estrelas do Exército Brasileiro. Hoje ele está vice-chefe, né, do Estado-Maior lá. Então, aos meus respeitos, o pessoal costuma xingar muito você, né, se você estiver vendo isso aí, ou sua turma, sua família, se alguém estiver vendo isso aí, saiba que o presidente da CCI tem o maior respeito por esse general, por ele ter sido, né, consistente no seu depoimento. O seu depoimento foi incisivo para a gente avançar com as nossas investigações, entendeu? E essa explanação que você falou, que você mostrou sobre o dia a dia do QG, né, nos garantiu avançar nessa investigação. Então, vamos reprisar esse momento que é simbólico e é histórico, quando um general aponta e quebra o sigilo telefônico, porque ele replicou a fala do Lula numa prisão ilegal. E essas pessoas que foram presas no dia 8, dia 9 de janeiro, a mando de quem? Do Alexandre de Moraes, que está aí sob a lei Magnitsky? Não. Foram presas a mando do presidente Lula, segundo o general Dutra. Quem mandou prender naquele dia, aos trancos e barrancos, sem devido processo legal, foi uma ordem direta do presidente da República a um general 3 estrelas, comandante do Planalto. Vejamos isso. E aí ele virou e disse assim, eu vou ligar para o ministro, no caso o ministro Flávio Dino, e o que ele decidir será feito. Aí eu disse, sim senhor, eu solicito que o senhor leve ao ministro as minhas considerações. Aí ele falou, vou levar. E se afastou uns 15 metros para ligar, e eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E disse, general, nós estamos numa situação grave aqui,
a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado. Por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele, Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. Por favor, explica para ele que essa operação não pode ser feita sem planejamento. Aí ele desligou, ligou de novo em menos de 2 minutos, assim, Dutra, o presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse, general, vai dar problema. Ele fala com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim, presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse, presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Ele, na mesma hora, falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei, presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou, o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse, não. Ele disse, deveria estar. E desligou o telefone. Bem, aí eu quero que você, aquele que quiser falar, já foi perfídia do Exército, foi perfídia do general, entendeu? Eu isento esse general de qualquer responsabilidade sobre isso. Ele estava recebendo uma ordem do presidente da República, que é o chefe maior das Forças Armadas, o chefe supremo, o chefe maior das Forças Armadas. Então, nessa hora, né, ele aprendeu durante a vida toda do Exército hierarquia e disciplina. Não caberia ele falar não. Ou ele falava isso, ou ele também seria preso. E isso não resolveria nada a situação. Tá certo? Mas o fato dele chegar na CPI e narrar esse telefonema com o presidente foi dar a ele, para mim, esse general é de bago roxo. Entendeu? Porque ele expôs o presidente. Então, se você tem aí o Clezão morto, e aí você tem aí essas leis todas aí querendo pegar o Alexandre de Moraes pelo Magnitsky, ok, papapá. Graças ao general Dutra, a gente sabe que tudo começou com a ordem do presidente Lula de mandar prender. Aliás, quem estava mandando prender era o Ricardo Capelli, que era o assessor imediato do Flávio Dino, que era o ministro da Justiça do governo Lula. Então, um comunista, um outro socialista, todo mundo do governo Lula, querendo prender os brasileiros que estavam lá, que foram levados para lá nesses 70 ônibus, não nos 55 ônibus que não pararam lá no QG. E essa é a turma deles. A gente entende assim. Está entendendo? Então, a gente está aqui com a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito. Nossa proposta é chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu devo isso a esses vários membros que se inscreveram na nossa comissão, né, que contribuem com o Pix, porque o que a gente precisa é revelar e chegar à verdade o mais rápido possível, porque isso é importante. É importante que a gente possa, né, pelo menos saber o que aconteceu. Eu devo isso a esses brasileiros que confiaram a mim a presidência dessa humilde e incipiente Comissão Cidadã de Inquérito. Então, nós estamos até agora aos 102 edições da nossa comissão, é justamente porque nós estamos atendendo a uma demanda da sociedade, que é trazer a verdade e pacificar a nação brasileira. Tá certo? Outra coisa que me chocou bastante nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, esse negócio de trocar prisioneiro, te dou 1.000, você me dá 1.000, e aí parece que o Putin vai enviar 6.000 ucranianos
em caminhões de frigoríficos. Ou seja, como se estivesse levando carne, sabe? Ó, vou te devolver. Sabe? Isso me chocou muito. 6.000 soldados ucranianos vão ser devolvidos em frigoríficos aos ucranianos, aos seus familiares. E se você parar para pensar, a Ucrânia e a Rússia, você sabe que a Rússia, né, a Ucrânia ali, ó, era o berço da Rússia, né? Ali, Kiev, aquela região ali, foi o começo da Rússia. Né? Aquela ilha lá, que estava sendo disputada lá. Então, o ucraniano e o russo, eles são, sabe, quase co-irmãos, são pessoas quase da mesma, sabe? Tem muito ucraniano que fala russo, muito russo que fala ucraniano, ali, naquela primeira, onde está brigando ali pelos espaços. Então, é o povo russo brigando entre si. No fritar dos ovos, nós temos isso. Entendeu? Historicamente, é o povo russo brigando entre si. E aí, o que alimenta isso? Né? De uma pessoa desprezar o outro, né? E chegar no extremo. Então, nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos que nós, brasileiros, chegamos a esse ponto. A gente precisa distensionar a sociedade brasileira. Não é? Aí eu vi o voto daquele ministro da Justiça, ministro do STF, que o Bolsonaro colocou lá, né? O longo voto dele, onde ele tenta colocar essa questão, sabe? Ó, não adianta censurar, porque isso só vai tensionar a sociedade. O que a gente precisa, sabe, é baixar a guarda, porque o inimigo está na mente da gente, sabe? É o sentimento, é o ódio, é o pensamento que faz a gente ficar assim. É o que a gente alimenta na cabeça da gente, entendeu? Por exemplo, na minha família tem gente que gosta do Lula, tem gente que gosta do Bolsonaro, e aí eles não vão falar mais por causa disso. Eu tive, ao longo desse período aí de relacionamento com 3, né, mulheres diferentes, todas as 3 simpáticas ao Lula. Eu vou deixar de relacionar com elas por causa disso? Não vou. Entendeu? Então, o que a gente precisa para pacificar o país é distensionar. Mas é preciso, né, que a gente revele a verdade. A gente tem que abrir os espíritos e entender essa verdade que está latente, está patente e está pedindo para respirar. Então, fica aí esse vídeo 602 da CCI. Um abraço para você que acompanhou até aqui e estou deixando aí a chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Agradeço de antemão aqueles que já estão contribuindo e aqueles que estão começando a contribuir e se inscrevendo no nosso canal, porque essa luta aqui não é minha, é sua, é nossa. É por um Brasil unido, né, por uma sociedade pacífica. Então vamos desarmar os espíritos e tentar caminhar juntos. Tá certo? Fique com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, que é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas, ainda que tardia, dizia a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo Tancredo Neves. Fiquem com Deus e um bom fim de semana.